Hoje nós vamos ver o alvo do ministério da igreja para com os moços. E o alvo é estimular os moços para uma vida de domínio próprio, dessa maneira silenciando a oposição com exemplos de conduta e palavra. Vimos no capítulo 1 de Tito que a primeira necessidade para organizar uma igreja é preparar presbíteros, a fim de estabelecer um bom funcionamento, um funcionamento do organismo, não estamos falando da organização propriamente dita, que é o corpo de Cristo, a igreja. A segunda necessidade é levar esse corpo-organismo, a membresia da igreja, à maturidade. E essa maturidade em sã doutrina e maturidade na prática, num viver de boas obras. Agora, esse viver de boas obras é segundo os padrões estabelecidos por Deus. Não são segundo os nossos padrões ou os padrões do mundo, mas segundo os padrões de Deus. Muito bem. Lembrando que a mensagem da carta de Tito é estabelecer igrejas maduras com doutrina confirmada pela vida. Então você tem que crer numa sã doutrina, e essa sã doutrina é confirmada na maneira como você vive, pela prática. Com presbíteros qualificados, uma liderança segundo as qualificações que Deus determina, com igrejas que produzem boas obras. Esse é o alvo da nossa igreja. Produzir frutos. Vimos que tudo começa com a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As pessoas vão sendo arrebanhadas, se convertendo, nascendo de novo, formando a igreja, o corpo de Cristo. Estabelece a qualificação dos presbíteros. Essa preparação não é algo estanque, gente. Não é 3 encontros que fala um cursinho e termina. Não é isso, não. São anos. É um acompanhamento. Um treinamento doutrinário e prático. Com isso, a necessidade de calar falsos mestres, vozes que estão assumindo púlpitos, pregações que não batem com a palavra de Deus. Então, neste momento de calar falsos mestres, não tem aquele espírito mineiro. Vamos com calma, vamos dar um tempo, vamos levando. A gente chega lá. Não tem essa, não. Quanto mais rápido a ação, melhor. Tá? Tem um ditado que fala que o galo a gente mata na primeira noite. Tá? Muito bem. Vimos que essas obras que têm que ser produzidas, estabelecidas por Deus, quais são essas obras? Vimos que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vimos também que as mulheres idosas devem ser sérias no proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, instrutoras de jovens recém-casadas e a seus filhos, sensatas, honestas, boas donas de casa e bondosas. Isso as mulheres idosas. Hoje nós vamos estar vendo quanto aos moços, do versículo 6 ao versículo 8. Então, Tito, capítulo 2, versículo 6.
Vamos primeiro fazer uma leitura corrente para a gente ver qual que é o assunto, e daí nós vamos detalhar cada um. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te, pessoalmente, padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Até aqui. Pode voltar no 6, Claudinho. O alvo para o ministério dos moços é estimular a uma vida de domínio próprio. Esse testemunho vai silenciar a oposição pelo exemplo, pela conduta, pela palavra, tornando-se canais de maturidade para a igreja, como o jovem Tito. O Tito era moço, tá? Tito, ele tinha menos de 40 anos. Lembrando que na cultura judaica, embora Tito não fosse judeu, a idade de emancipação é 30 anos. Antes dos 30 anos, os judeus não podiam portar a palavra na sinagoga. Por isso que Jesus começou o ministério com 30 anos. Porque pela lei judaica, com menos de 30 anos, tem que ficar quietinho aprendendo. Aos 30 anos, é considerado jovem. Ok? Então, estamos tratando aqui do jovem Tito. Ok? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os. Exortação é uma das ferramentas para edificar o jovem na fé. Para que possa alcançar domínio próprio, pois as tentações são muitas. Se naquela época as tentações já eram, imagina hoje, com a internet da maneira como está. Está agilizando e muito uma vida de carnalidade. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqui é o Senhor que age dessa forma. É na força do poder dele que podemos ter vigor verdadeiro. 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Se na juventude que nós temos vigor físico, mas o vigor físico não resolve as batalhas espirituais, porque eles se cansam e se fatigam. De exaustos caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Note, jovens, o jovem tem toda aquela energia, aquela força, não resolve. Isso é força da carne. Mas o Senhor dá a força necessária para que vocês possam se manter fiéis, se manter leais, se manter puros, se manter em comunhão. E aqui, o trato é quanto aos jovens. Então, aos jovens é necessário o quê? Exortá-los também. Note, teve exortação para os homens idosos, teve exortação para as mulheres idosas, está havendo exortação para os moços. Muito bem. Então o Senhor dá forças aos que esperam e confiam nele. Se estes trocarem suas forças pela força do Senhor. Muito bem.
Uma vez que Tito era moço, era um jovem que deveria ser exemplo para os demais jovens da igreja. Ele deveria exortar como pastor, mas a melhor forma de pregar é por meio como? Do exemplo, da vida, da maneira como você vive. Mateus capítulo 23, versículo 3. Mateus 23, 3. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Está falando dos fariseus. Eles eram muito religiosos, falavam tudo certinho, mas não viviam. Então aqui a orientação está sendo o quê? Fazei e guardai tudo quanto eles disserem. Eles estão falando, conforme a palavra. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Próximo versículo. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Meus irmãos, nós temos que sair da teoria da sã doutrina para a prática da vida cristã. Precisamos da sã doutrina? Sim. Senão, não vamos ter uma vida cristã saudável. Mas precisamos da instrução, sim. Mas para vivermos, para praticarmos. Essa é a questão que está aqui em jogo. E está voltado para vocês, jovens. E jovem é 40 para baixo. 40 para cima é maduro só. 60 já está caindo do pé, viu, Renan? É isso. Todas as virtudes que esperamos em nossa igreja começam na prática do viver cristão em nossas vidas. Queremos ter uma igreja virtuosa? Você quer? Você quer que a nossa igreja seja conhecida pela fidelidade? Pelo viver correto? Começa com a minha e com a sua vida. Somos nós. A igreja é corpo de Cristo. Somos uma família. Se um da família estiver doente, toda a família sente. Se um da família estiver de má fama lá fora, compromete a família aqui dentro. Precisamos estar atentos, irmãos, para não comprometer o testemunho. Em todas as coisas sejam criteriosos. Volta lá em todas as coisas sejam criteriosos. Tito 2, 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Uma vez que a juventude é um período cheio de entusiasmo, cheio de turbulência, cheia de impulsos ardentes, cheia de descontrole, cheia de ambições e desejos, em todas essas coisas, precisam aprender a ser criteriosos, ter o controle, ter equilíbrio. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Será que esse texto é só para os idosos ou é para os jovens? Para os jovens também. Muito bem. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Onze, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos.
Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. A juventude quer ter uma vida que eles falam de liberdade. Mas Deus vai pedir conta, gente. Vai pedir conta. Próximo versículo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Primavera. Chega a primavera, saem as flores, vai passando a primavera, murcham-se as flores, seca-se a flor e o vento leva ela sequinha. Assim é a juventude. É um momento. É uma fase rápida. Que não vale a pena você se entregar para a carne, que o prejuízo vai ser carregado. Aqui e para a eternidade. Próximo. Pode ir, pode ir. Isso, é 12. Entra no 12. Está no capítulo 11, né? Pode entrar no 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Jovem, agora que é a hora de lembrar do Senhor, de agir, de ser firme, de ser como águia, diz o texto, que vimos em Isaías. Senão vai chegar mais tarde. O mundo fala que religião é para velho. Só que aqui está falando que os velhos não têm mais prazer na vida. Mais um, 2. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. É a velhice chegando. 3. No dia em que tremerem as guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Precisa óculos, não tem mais força. Esse velho que vocês estão vendo aqui, ele praticamente descarregava uma carreta de café sozinho. Agora nem o saco vazio não descarrega mais. Não é? É isso. A idade chega. Então, é na juventude que tem que existir a dedicação a Deus. Próximo. Os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. Até aquele apetite voraz que o jovem tem, na velhice acaba. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ah, quando eu era jovem eu cantava. Acaba. Próximo. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te esbranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Lá naquele tempo, tinham as pessoas que choravam nos sepultamentos, nos velórios. Então vai chegar o tempo em que o pessoal que gosta de chorar em velório já vai estar rodeando você. Eles estão vendo que está chegando a hora de chorar. É isso que está falando.
Sabe quando o cabelo branco começa a não ficar branco, começa a ficar cor de vela? O pranteador já está andando em volta. É isso. Próximo. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Próximo. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O homem, por mais firme que esteja, não passa de pura vaidade. Cuidado, jovens. Cuidado. Versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Meus irmãos, jovem especial, as coisas que são feitas em oculto não vão ficar em oculto. Não se engane. Não se engane. Tito 1:7. Tito 1:7. Não, 2:7, desculpa. Estamos no capítulo 2, isso. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência. Torna-te pessoalmente padrão. Quem tem que ser padrão? Os jovens. Essa palavra padrão, no grego, é tipos, da onde vem a palavra tipo no português. A palavra tipo significa estampa. O viver do cristão, ele tem que ser tão intenso, tão convicto, que irá imprimir a sua estampa espiritual nas pessoas mais próximas. Tipo, estampa. Aquilo que vai imprimir a impressão que as pessoas têm de você. Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de crente você é? Tipo. Padrão é ser tipo do quê? De boas obras. Ou seja, sã doutrina e um tipo e uma estampa, um padrão com discurso irrepreensível. Padrão de boas obras. No quê? No que nós temos que ser padrão de boas obras? Segundo os padrões de Deus. No ensino, mostra integridade, reverência. Os jovens não têm, às vezes, a perspectiva de estar ensinando. Mas devem. É só entrar nesse padrão de qualidade aí que vai ter condições de estar ensinando. Integridade. O que é integridade? Integridade é conduta reta. Integridade é ética justa. Integridade é honestidade. Integridade no ensino. É a maneira de corresponder com a fé que deve ser entregue à igreja. Precisamos de mais jovens envolvidos
Na palavra, gente. A coisa não é automática, como se diz lá fora. Não precisa estudar, o Espírito vai te mover. Tem um menino que está na internet aí, fazendo um monte de palhaçada. Sendo usado pelo maligno. Sendo um instrumento na mão de Satanás. Agora, quando os jovens podem estar devidamente se preparando de fato e de verdade. Integridade. Reverência. Reverência é venerar o sagrado. Com respeito profundo e deferência. Com ensino sincero. Que não pode ser corrompido pelo caminho. A verdade tem que ser absoluta. Vamos dar uma olhadinha nisso. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, se somos filhos do rei, vamos estar recebendo em nós um reino inabalável. Não que o reino sejamos nós, mas somos membros do reino de Deus. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Reverência. Reverência é um vocábulo que não tem sido ensinado, explicado ou exigido que se pratique hoje em dia. Hoje você ouve muito a palavra irreverência. Fulano é um sucesso, ele é irreverente. A irreverência que está no auge. Mas o Senhor quer reverência. Reverência é o contrário de profanidade. Profanidade é quando você faz algo que é para Deus, que deveria ser sagrado, e você profaniza, faz daquilo algo comum. Showzinho na igreja. Programa de humor na igreja. Aliás, avisar os irmãos, não acompanhe aquele Cláudio Duarte, por favor. Aquilo é irreverência. Não tem reverência às coisas de Deus. Isso é profano. Profanidade. Nós mexermos com as coisas de Deus como se fossem coisas do mundo. Isso é ser profano, é ser irreverente. Esse é o 28, 29. 28, né? 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Por que eu não posso ser irreverente? Porque Deus não vai deixar barato, gente. Ele não pode se brincar com as coisas de Deus. Não podemos usar o nome de Deus em vão. Precisamos ter reverência. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Por que estão vindo na igreja? Guarda de entrar na casa de Deus. Lógico que lá está falando do templo. Mas a igreja não deixa de ser casa de Deus, que é a reunião dos membros do seu corpo. Chegar-se para ouvir, para aprender, para se edificar, é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. No tempo do Antigo Testamento oferecia esse sacrifício, mas com profanidade, sem levar a sério o que estava sendo feito. É sacrifício de tolos. Pois não sabem que fazem mal.
culto, adoração, a palavra de Deus, a minha vida, tem que ter santidade e não profanidade. Tem que ter reverência. Ser irreverente é fazer o mal. Muito bem. Versículo 8. Tito 2:8. Então, quanto aos moços, padrão de boas obras, padrão, tipo, tá? Integridade, reverência e linguagem sadia e irrepreensível. Linguagem sadia e irrepreensível. Por que é importante isso? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, não ter acusação. Vida pura, vida íntegra, vida de exemplo, vida de padrão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Um dos grandes problemas hoje dos jovens, na nossa sociedade atual, é não respeitar os mais velhos. Isso é conversa de velho. Velho está ultrapassado. Velho é dinossauro. Velho é vassoura velha. Vassoura velha você põe atrás da porta. Não serve para mais nada. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim. Como sede submissos? No trato de uns para com os outros. Cingindo-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Sede submissos aos mais velhos. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Jovens, é exatamente isso que eu estou falando. Se submeta aos mais velhos. Aprenda com eles. Seja humilde. No tempo oportuno, você vai ser exaltado. Não vai ser exaltado passando por cima dos mais velhos. Próximo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está com problema? Peça para Deus. Lança a ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Ele é um Deus pessoal, como eu falei. Próximo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Alguém para devorar. A ideia aqui é do Mar Vermelho, quando o exército do faraó entrou e fechou sobre eles. Devorou o exército inteiro. É exatamente o que o diabo quer fazer, especialmente com os mais jovens. Engolir. Acabar com o testemunho. Fazer marcas que vão se tornar cicatrizes para a eternidade. Envergonhar a Igreja de Cristo. Próximo. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo
na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Às vezes as pessoas têm motivo para sofrer, têm motivo por circunstâncias reais que traz sofrimento. Mas também tem situações que fica aquele sofrimento, aquela angústia, aquele chororô, e você vai ver, não tem muito motivo não. Então os sofrimentos podem ser vários, de diversas dimensões. Isso atinge todos. Interessante que os jovens, em especial as jovens, têm essa tendência de ficar chorando pelos cantos. Só tudo dá errado para mim, só comigo que acontece. Ai, meu Deus do céu. Isso. Próximo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Ele. Lembra que lemos Isaías? Os jovens exaustos caem, mas o Senhor é a força. O Senhor é quem aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Levíticos 5:32, para encerrar. Levítico 5:32. Já te digo já. Pode ser que eu anotei errado. Levítico 5. Anotei errado, sim. Já acho, já. Achei. 19:32. É que eu li 1 Pedro 5, e anotei o 5 do 1 Pedro e enrolou tudo. Diante das cãs. O que é cã? Cabelo branco. Diante das cãs te levantarás. Então chega uma pessoa mais velha, levanta. Tenha respeito. Eu não sei, no meu tempo de escola, todos os alunos estavam sentados na classe de aula. Quando o professor abria a porta, põe um pé para dentro, todo mundo de pé. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Jovens, tá aí as instruções. Essas são as obras que o Senhor deseja que vocês andem nessa prática, nesse viver cristão. E ele diz, eu sou o Senhor. Obedeçam. Creiam. Que o Senhor nos ajude a ser essa igreja. Esse tipo de igreja vai ser luz nesse mundo de trevas. E vai fazer diferença sendo sal no mundo apodrecido. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, agradecemos pela tua palavra que nos orienta, nos fortifica,
nos dirige em fé, que alimenta, Senhor, os nossos anseios, que tira as nossas dúvidas, que inibe, Senhor, a nossa carne e que nos faz andar nos teus caminhos. Grato, Senhor, pelo privilégio de te servir, te adorar. É assim que o Senhor deseja que a sua igreja seja. E que possamos, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, estarmos sendo servos fiéis, dedicados, verdadeiros, em plena comunhão contigo, e que reflitam em palavras e em ações a tua grandeza e a tua vontade. Que assim seja com a tua igreja. E que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos consolado, tem nos ensinado e tem nos guardado até o dia de nos encontrarmos. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém.